sobre essa possibilidade de convocação do Neymar daqui a uma semana, no dia 18, lá no Rio de Janeiro. Vamos ouvir aí o que disse o Rodrigo Caetano. A questão comportamental, muitas vezes, ela é avaliada depois do atleta ser convocado, no período em que ele está conosco, e não é o caso do Neymar, ele não esteve conosco ainda. Então, cabe uma avaliação daquilo que ele vem desempenhando, daquilo que ele representa. Então, a gente encara com naturalidade, e essa decisão, né, dos eleitos lá entre os 26, ela vai ser, como eu te disse, realizada através de um processo, através de um debate muito grande, de uma avaliação muito grande, e alguns pontos importantes vão ser a definição muito pessoal do treinador. Então é isso. Na próxima segunda-feira a gente vai descobrir se o Neymar será convocado para a Copa ou não. Hoje, Carlo Ancelotti manda para a FIFA a relação com os 55 nomes. Nessa o Neymar certamente está, mas aqui vale mesmo aqui dos jogadores que irão à Copa na próxima segunda. A gente vai contar aqui para os nossos ouvintes, viu, Thaís? Numa programação muito especial na segunda-feira que vem, diretamente do Museu do Amanhã, lá no Rio de Janeiro, quando a gente vai acompanhar então a divulgação dos 26 nomes que irão à Copa do Mundo dos Estados Unidos, México e Canadá. Ótima segunda, excelente semana a todos e até amanhã. Bem, o jornal, gente, fica por aqui. A partir de agora, tá chegando o Manhã Bandeirantes Campinas com o Heitor Fredo. Rede Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Veio para o Bugrão, daqui para lá. Bola vem aberta no segundo pau. Toque de cabeça na trave! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Bandplay e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Você está ouvindo Bandeirantes Campinas, ZYO 260, FM faixa estendida 85,7. Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. 10 horas da manhã, 2 minutos. Bom dia, excelente início de uma semana gelada que está a partir de agora aberta a informação da nossa região no microfone da Rádio Bandeirantes Campinas. Aqui na Bandeirantes Campinas nós vamos juntos até às 11h30 da manhã com o Manhã Bandeirantes. Notícia, prestação de serviço, opinião e a sua participação sempre muito bem-vinda até às 11h30, como eu disse, quando o Carlos Henrique chega com o Nossa Área e o timaço de Carlos Batista, repercutindo a rodada do final de semana, Campeonato Brasileiro Série B, Campeonato Brasileiro Série C com bola rolando nesta segunda-feira. Então, tudo sobre Ponte Preta e Guarani. Você ouviu agora as informações do Ricardo Capriotti, a Série A do Campeonato Brasileiro pegando fogo, reta final de primeiro turno. A Série B é um pouquinho mais atrasada, até porque não vai parar na Copa do Mundo, então ainda estamos na 8ª rodada, que amanhã tem o complemento com Londrina e São Bernardo, e no final de semana você acompanhou a transmissão da derrota da Ponte Preta em casa para o Sport Recife por 3-1, péssimo resultado que recoloca a Macaca na zona de rebaixamento. Pela Série C do Brasileirão, o Guarani, na 6ª rodada da competição, hoje entra em campo às 8 da noite contra o Maringá, partida que acontece lá no interior do Paraná, e o Bugre, que deixou com os resultados dos seus concorrentes a zona de classificação, precisa pelo menos de um empate para chegar aos 10 pontos, voltar ao G8, melhor ainda se vencer, porque aí ele assume a 4ª posição, e as emoções todas você confere na programação da Rádio Bandeirantes. 8 horas a bola rolando, mas às 11h30 a preparação do Bugre e a repercussão da derrota da Ponte Preta. Até lá, você está convidado a nos acompanhar pelo FM 85.7 na faixa estendida do seu rádio e também pelos nossos aplicativos digitais. Obrigado a você que está conosco pelo portal bandmulti.com.br. Uma excelente segunda-feira a quem está conosco pelo aplicativo Bandplay ou pelos demais aplicativos de celular que você encontra espalhados pelas lojas que estão disponíveis na internet.
A gente fala loja que é um termo técnico, né? Mas você baixa gratuitamente o Bandplay, você baixa, por exemplo, o Radiosnet, onde a Rádio Bandeirantes Campinas sempre é uma campeã de audiência. E claro que você também está conosco pelo nosso canal do YouTube. Para quem gosta do rádio moderno, do rádio com imagens, youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Um espaço para você conferir de perto a nossa programação. Está conosco também 24 horas por dia para cada novo programa iniciado. E uma vez inscrito, você pode participar também dos nossos programas dentro do chat ao vivo, mandando a sua mensagem de texto para a gente compartilhar a sua opinião, para você compartilhar o seu assunto do momento, a sugestão ou o que acontece perto de casa, perto do seu trabalho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Você pode também interagir conosco através do nosso WhatsApp, liberado a partir de agora, 19 ao DDD 971021493. 19 971021493. Manhã Bandeirantes, que tem os trabalhos técnicos na mesa de som e na central técnica com o Alan Zanelato e a coordenação técnica do Gil Kleber. As informações para você que está conosco pelas ruas, avenidas e estradas que cortam o nosso interior paulista. Neste momento, um acidente registrado na rodovia dos Bandeirantes, trecho que passa por Campinas, pista sentido interior. No quilômetro 88, um engavetamento com 3 vítimas, uma delas considerada moderada, a outra estado leve e a terceira que não se feriu. Agora, o engavetamento já está com a devida sinalização e não provoca lentidão no trecho. Os veículos estão no acostamento, mas ainda há o trabalho para a retirada desses automóveis e a curiosidade no local pode fazer com que o motorista reduza a velocidade. Mais cedo, a rodovia Anhanguera também teve um acidente, pequenas proporções, é verdade, sem feridos, mas que causou uma lentidão desde o pedágio ali de Valinhos até quase o acesso a Valinhos um pouquinho mais à frente. Então, coisa de 1,5 km, 2 km, o motorista precisou reduzir a velocidade, agora pistas já estão livres. Final de semana, infelizmente, teve um gravíssimo acidente na rodovia dos Bandeirantes e o Corpo de Bombeiros do Estado de São Paulo está em luto essa semana. Na madrugada de sábado, na rodovia dos Bandeirantes, trecho de Campinas, morreu o capitão Hudson Maurício Humphreys. Ele que sempre falava conosco, inclusive, sempre um porta-voz como comandante do 16º Grupamento de Americana, responsável pela atuação nas cidades como Sumaré, Nova Odessa, Santa Bárbara do Oeste, Montemor. Já trouxemos entrevistas com ele aqui nesse espaço do Manhã Bandeirantes. Ele estava em uma motocicleta, Harley Davidson, sofreu um acidente após ter sido derrubado por um caminhão e acabou sendo atropelado por um outro veículo. Isso aconteceu na madrugada, por volta de 2 da madrugada. A perícia esteve no local para fazer todo o trabalho da Polícia Técnico-Científica, assim como a Polícia Civil também já registrou um boletim de ocorrência. A Defesa Civil do Estado de São Paulo e o Corpo de Bombeiros publicaram mensagens em suas páginas oficiais lamentando o falecimento do capitão Humphreys. Nesse momento de dor, a Defesa Civil do Estado se solidariza com familiares, amigos e irmãos de farda, desejando força, conforto e serenidade a todos. O que a gente pode falar também aqui como veículo de comunicação, que sempre foi um capitão preocupado com a comunicação clara para a população. Então ele sempre muito atencioso com as equipes de imprensa, com o Grupo Bandeirantes como um todo, Rádio Bandeirantes, Band TV, Portal Bandmulti, e ele que sempre tinha muita compreensão sobre o quanto uma fala de um capitão, de um oficial do Corpo de Bombeiros poderia tranquilizar a população em uma devida ocorrência, poderia levar a informação correta sem correr o risco da distorção. Então, alguém que sempre teve a preocupação em se comunicar com a população e entendendo o trabalho e o papel também dos nossos veículos de comunicação. Então, nossos sentimentos a toda a equipe do Corpo de Bombeiros de Americana, o 16º Grupamento dos Bombeiros, a família do capitão e a todos que o conheceram, e que essa investigação
conclua o que aconteceu da melhor maneira possível e que se entenda a dinâmica do acidente em relação também a quem provocou essa colisão e quem esteve diretamente envolvido na morte do capitão do Corpo de Bombeiros nesse acidente registrado na rodovia dos Bandeirantes. Nesse momento, informação para quem trafega pelas rodovias aqui do nosso interior de São Paulo, pelo sistema Anhanguera Bandeirantes, para ser mais exato, a TESP traz como comunicação através do painel de tráfego, que é o monitoramento em tempo real das rodovias, o seguinte cenário. Para quem está a caminho de São Paulo, a rodovia dos Bandeirantes apresenta 2 pontos de lentidão. Do quilômetro 91 ao quilômetro 79, passagem por Campinas por excesso de veículos. Evite, portanto, a rodovia dos Bandeirantes se você tem como destino a cidade de São Paulo. A melhor opção é a rodovia Anhanguera, onde o motorista só vai enfrentar lentidão no acesso à capital paulista. Depois, seguindo viagem no acesso a São Paulo pela rodovia dos Bandeirantes, ainda tem 7 quilômetros de para e anda do KM20 ao quilômetro 13. Então, de fato, seu caminho é São Paulo nesta manhã, melhor opção é a rodovia Anhanguera. Evite a rodovia dos Bandeirantes nesse momento. No sentido interior, rodovia Anhanguera e rodovia dos Bandeirantes, condições parecidas, 100 pontos de lentidão registrados neste momento. Já na rodovia SP-101, jornalista Francisco Aguirre, boas as condições de tráfego para o motorista que segue tanto o sentido Montemor quanto no sentido Campinas. Até o trânsito ali da região da Bosch, do trevo da Bosch, nesse momento, já fluindo bem para o motorista, 100 pontos de lentidão. Corredor Dom Pedro I, esse tem alguns pontos que merecem uma atenção do motorista. Sentido Jacareí, sentido Itatiba, Atibaia, o motorista enfrenta a lentidão na passagem entre Campinas e Valinhos, do quilômetro 87 ao 85, um pouquinho à frente de Campinas, o motorista já tem esse para e anda. No sentido contrário, trânsito registrado só lá no Vale do Paraíba, sentido Campinas, do quilômetro 6 ao quilômetro 3, não interfere para o motorista que está na RMC. No mais, as demais rodovias, a Santos Dumont, a Campinas Mogi, SP-340, não apresentam lentidão, você faz uma boa viagem. Apenas uma atenção a mais se você estiver na rodovia Santos Dumont, sentido Campinas, no trevo de entrada de Campinas, ali na região da Prestes Maia, por conta de obras e do excesso de veículos. O motorista reduz a velocidade às 10 horas e 12 minutos. A tendência é que daqui para frente o trânsito vá fluindo melhor, mas ainda assim, atenção a mais é o que a gente recomenda a quem nos dá carona nesta manhã fria de segunda-feira, hoje 11 de maio de 2026. A programação da Rádio Bandeirantes Campinas traz agora alguns dos destaques de últimas horas também, das últimas horas aqui na região metropolitana, e um caso que já ganha repercussão nacional. Você acompanhou mais cedo dentro do Primeira Hora, e você que está chegando agora, a gente vai trazer para você a história de um guarda municipal que matou a esposa no dia do casamento. Ele foi preso por feminicídio contra Nájila Duenas Nascimento, uma mulher de 34 anos que foi morta a tiros no bairro Dique 4, em Campinas, na noite do último sábado. O casal fez a cerimônia do matrimônio, foi para a festa de casamento e ali teve início uma discussão em que os dois entraram em luta corporal na frente de familiares, padrinhos, amigos, funcionários que estavam atendendo nessa festa. O marido, guarda municipal, deixa o local, pega uma arma, volta, primeiro atira para o alto, sai rapidamente e volta para atirar na esposa. A mulher foi atendida pelo SAMU, mas não resistiu aos ferimentos. A guarda municipal foi acionada pelo próprio autor do crime. Ele foi detido, conduzido até a 2ª Delegacia de Defesa da Mulher. Em nota, a Guarda Municipal afirma que lamenta profundamente o fato e reafirma o compromisso com o combate a qualquer forma de violência. Além disso, a equipe também destacou que acompanha o caso para realizar todos os procedimentos cabíveis. Há relatos de que testemunhas tentaram evitar o crime, tentaram convencer o guarda municipal a não disparar contra a esposa, mas ele ainda assim tirou a vida dessa mulher. O nome do guarda municipal, Daniel Barbosa Marinho, de 55 anos.
A vítima, a Nájila, de 34 anos, ela era mãe de 3 filhos de um relacionamento anterior que ela tinha. Então, os nossos sentimentos à família da Nájila, que esse caso seja tratado com a devida seriedade, independente do cargo, independente de estar fadado, esse homem tem que responder por um feminicídio, diante de tantas testemunhas e relatos que já começam a chegar depois do choque dessa família, né? A mãe da vítima, ela em depoimento diz que o guarda municipal tinha um histórico de violência quando bebia. Ela já havia alertado a filha sobre as agressões, mas a afirmação era de que a Nájila estava apaixonada e decidiu se casar confiando nesse guarda municipal. Os filhos que ela deixa: um adolescente de 15 anos, uma menina de 12 e a mais nova, uma criança, menina também de apenas 8 anos. As 3 crianças estavam na festa e presenciaram o crime. Detalhes que vão chegando e que passam também pela Corregedoria da Guarda Municipal. A Polícia Civil abriu inquérito, a prisão foi em flagrante, mas internamente também há uma apuração da Corregedoria para colaborar com aquilo que a Polícia Civil avançar do caso nas próximas horas. A autoria do crime é óbvia, todo mundo viu, ele mesmo comunicou à Guarda Municipal. Então o que é que tem que ser investigado ainda? Tem que ser investigado, por exemplo, motivação, porque isso pode pesar na hora do inquérito final da Polícia Civil ao ser entregue para o Ministério Público e depois à Justiça. Motivo torpe, sem chance de defesa para a vítima, isso tudo pode, no final das contas, também ser um agravante para o autor desse crime de feminicídio. Às 10 horas da manhã e 16 minutos, a gente conta agora para você mais detalhes sobre a Operação Caronte, que nós trouxemos ao vivo na última sexta-feira e que o repórter Kevin Veloso, que estava acompanhando, preparou um material especial contando detalhes de como a investigação a respeito de um dos líderes da facção criminosa que age dentro e fora dos presídios, que tem o apelido de Diabo Loiro, chega agora a novos personagens. A ligação com empresas que estariam lavando dinheiro utilizando, por exemplo, compra e venda de gado, de animais para rodeio, bois, cavalos e que assim, com animais premiados de raças caras, a grana do PCC entrava e saía para justificar de onde vinha esse dinheiro. Kevin Veloso é o repórter a partir de agora. Cavalos, carros de luxos, drogas e até um touro estimado em R$1 milhão foram apreendidos em uma fazenda em Campinas. No local, os policiais também encontraram R$10 milhões em espécie. Tudo foi recolhido durante uma operação contra um esquema de lavagem de dinheiro ligado ao tráfico internacional de drogas, comandado pelo PCC. Permitiu que a gente identificasse de maneira bastante robusta empresas através das quais ele promovia a lavagem de dinheiro dos recursos obtidos de maneira ilícita, dos diversos crimes que ele já havia praticado no passado. O principal alvo da operação é o Eduardo Magrini, mais conhecido como Diabo Loiro. Ele foi preso no ano passado em Campinas, na Operação Off-White, suspeito de participar de um plano da facção criminosa para matar o promotor de justiça, Amaury da Silva Filho. 11 mandados de busca e apreensão foram cumpridos aqui na nossa região. Além de Eduardo Magrini, o filho dele, Matheus Magrini, também foi alvo dessa operação, suspeito de movimentar dinheiro do crime organizado, utilizando uma empresa de fachada. Tudo isso servirá não para encerrar a investigação, mas sim para fomentá-la, instruí-la e assim partimos para a responsabilização de seus integrantes e recuperação dos ativos para o Estado e preservar a nossa sociedade desses inimigos sociais. A Operação Caronte, comandada pelo Ministério Público do Estado de São Paulo e do GAECO, identificaram que empresas de transporte e rodeio utilizavam sócios laranjas para movimentar dinheiro sujo. Nada mais importante para o combate ao crime organizado, a união Ministério Público, Poder Judiciário, Polícia Civil,
E essa união, com certeza, vai gerar vários outros frutos com relação ao combate ao crime organizado, lavagem de dinheiro. Essa foi a primeira operação feita pelo NECODE, o novo núcleo especializado de combate à criminalidade organizada e à lavagem de dinheiro. De acordo com os policiais, a região de Campinas foi escolhida como um projeto piloto desse plano, que deve ser expandido para todo o Brasil. O Canal Livre desta semana conversou com o promotor de justiça, Dr. Lincoln Gakia. Ele que é considerado o inimigo número 1 do crime organizado, tratado como peça central numa engrenagem que tenta frear a expansão das facções criminosas no Brasil. Dr. Lincoln Gakia é integrante do GAECO, Grupo de Atuação Especial de Combate ao Crime Organizado, e tem toda uma trajetória de luta contra as facções criminosas, principalmente o PCC. Nesse final de semana, em entrevista ao Canal Livre, ele trouxe dados atualizados sobre investigações e como o PCC e outras facções criminosas estão se ramificando dentro de empresas privadas, do setor público, lavando dinheiro das formas mais inusitadas possíveis. E trouxe um número que foi inclusive confirmado pelo jornalista Rodolfo Schneider, que é assustador, de quanto o PCC movimenta de dinheiro no Brasil. Nós vamos trazer um trecho dessa entrevista para você compreender por que é que crime organizado tem esse nome, porque cada vez mais é preciso tratar o crime organizado com a seriedade de investigações que vão atrás do dinheiro dessas facções. O senhor falou que em 20 anos sai de 16 milhões de faturamento para 2 bilhões. Sai de 12 milhões. 12 milhões para 2 bilhões. 2 bilhões de dólares. De dólares, ou seja, mais de 10 bi de reais. Quando você pega essa fatia de dinheiro, se você fosse colocar numa pizza, de onde vem principalmente o dinheiro hoje do PCC? É de tráfico? É hoje, por exemplo, com as fintechs? É através de combustíveis? Onde que está dividido isso principalmente? Na verdade, a gente tem que separar o que é o carro-chefe, o que é a forma de financiamento do PCC, que hoje é basicamente o tráfico internacional de cocaína para a Europa. Ele traz de onde? Passa pelo Brasil? Ele traz da Bolívia, do Peru e da Colômbia. Essa droga passa pelo Brasil, eles compram lá em torno de $1.000 o quilo nesses países produtores. Só se produz nesses 3 países, ali da América do Sul, os países andinos. Essa droga chega na Europa a 35, 40 mil euros em média, podendo chegar a 80 mil euros, chegou no ano passado na França a 80 mil euros. Se essa droga for para a Ásia, e já está indo, e também para a Austrália, para a Nova Zelândia, ela vale $150 mil o quilo. Não há nenhuma atividade criminosa no mundo que dê mais dinheiro hoje que o tráfico de cocaína. E sai principalmente de Porto de Santos? Olha, a gente tem estimativa que 60% de toda a cocaína que passa pelo Brasil saia do Porto de Santos. Tá? E 90% dessa cocaína que sai do Brasil todo é por via marítima. Então, e aí você falou em outros setores, eles já estão na fase da lavagem de dinheiro. Porque esses bilhões que são auferidos com a venda da cocaína na Europa, ele vai precisar retornar para a economia e retornar para os cofres do PCC. E hoje eles não são mais como antigamente, que eles enterravam dinheiro, né? E nem tem como enterrar quantias tão grandes. Aliás, não há nem movimentação física. Eles usam operadores financeiros, criptoativos, doleiros, enfim, é uma série de transações que evita a movimentação física de dinheiro. E aí, na ponta, sim, né? Primeiro se buscou aí o ramo de combustíveis, postos de gasolina. Eles procuram setores da economia que têm uma deficiência de regulamentação e fiscalização, um baixo risco, um setor que tem opacidade. Então veja que nos postos de gasolina, o fenômeno das maquininhas de cartão e a impossibilidade de você controlar, realmente o Estado controlar quanto de combustível é vendido. Então, de repente, o PCC compra postos e ele usa aquelas maquininhas de cartão justamente para produzir, né, informações falsas de venda e, com isso, conseguir injetar esse dinheiro que é oriundo do tráfico internacional na economia formal. Mas não para por aí. Aí vem as fintechs, né, que são os bancos digitais, que foram criados
para desburocratizar o sistema, para permitir que a população carente tivesse acesso ao sistema bancário, que às vezes eles não conseguem ter no sistema bancário formal. Mas essa facilitação também chegou ao crime organizado. O Brasil tem mais de 2.000 fintechs hoje. Ele só perde para o México e para a Colômbia. E quando eu vejo esse ranking, eu fico preocupado também. Né? Por que o México, a Colômbia e o Brasil têm tantas fintechs? Né? Eu já peguei várias fintechs que foram criadas por integrantes do PCC para lavar o próprio dinheiro. Não é? E aí, depois as fintechs, com a facilitação das regras do sistema financeiro nacional, então isso migrou para os fundos de investimento, né? Porque você abre empresas hoje nesse país, eu chamo esse fenômeno de pejotização do crime. Você abre 100, 200 empresas em poucas horas, sem que ninguém cheque nada. Por exemplo, aqui em São Paulo, nós temos as empresas são registradas na junta comercial, mas não há uma obrigatoriedade da junta comercial fazer uma checagem básica se aquele endereço realmente existe a sede da empresa. Às vezes a gente tem numa favela 50, 100 endereços no mesmo local que não funciona nada. Então o sujeito abre empresas, essas empresas às vezes são fundos também de investimento, e os fundos vão parar, por exemplo, no Fundo Reag e vão parar no Banco Master. Então vejam o tamanho do problema. Nossa. Esse é um trecho do Canal Livre que entrevistou o promotor de justiça, Dr. Lincoln Gaquia, e a edição completa do Canal Livre você confere hoje a partir das 11 da noite aqui na Bandeirantes Campinas e também na tela da Band News TV. A representação na íntegra dessa entrevista, olha, fundamental para a gente entender o avanço do crime organizado e as ações do Estado para conter a facção, principalmente o PCC, mas as outras que ou são aliadas ou tentam ocupar um vácuo de poder. A gente tem acompanhado aqui no estado de São Paulo, por exemplo, o avanço do chamado Bonde do Magrelo, a partir de Rio Claro, com outras cidades também na mira, Santa Bárbara do Oeste, Americana, que seria um braço do Comando Vermelho tentando ganhar força no estado de São Paulo e confrontar o PCC. Então essa entrevista na íntegra, 11 da noite hoje, aqui na programação da Bandeirantes Campinas. Para a gente fechar esse primeiro bloco aqui da nossa comunicação regional, a informação também passa pelo tempo e temperatura. Os termômetros do CEPAGRE da Unicamp marcam aquilo que o seu corpo já está sentindo. As temperaturas despencaram, 15,4 graus é o registro nesse momento. E a mínima hoje em Campinas, ela vai confirmar pra gente, mas eu tenho a sensação de que é o dia mais gelado do ano, porque Campinas às 7 da manhã registrou 9 graus apenas. Ontem, Campinas também às 6h50 registrou 9 graus e a máxima no domingão foi de 21 graus apenas. O frio chegou. Só não está mais gelado ainda porque o vento está fraquinho, na casa dos 3 km por hora. Senão, a sensação térmica despencaria ainda mais. Umidade relativa do ar em 68% e o acumulado de chuva nas últimas 24 horas em 12,2 milímetros. Então, num total de 3 horas, Campinas registrou essa chuva esparramada em diferentes bairros do município. E aí, Nath Luquezzi, é o dia mais frio do ano ou é só sensação deste apresentador? Bom dia para você. Bom dia para você, Heitor. Bom dia para você, ouvinte. Por enquanto, realmente a menor temperatura do ano vivida hoje, dia 11 de maio de 2026, com frio intenso que esvaziou, inclusive, as ruas e parques. E sim, estamos vivendo a primeira onda de frio de 2026. Até quarta-feira, uma grande e forte massa de ar frio de origem polar passa pelo país, causando uma queda acentuada nas temperaturas. O ar gelado de origem polar consegue entrar mais forte no país e alcança mais áreas, causando uma queda de temperatura muito mais intensa do que o ar polar que vem pelo oceano. Além disso, o ar frio continental persiste intenso por mais tempo.
Hoje a máxima de 19 graus. Geralmente essa é a mínima, né? Hoje é a máxima, 19 graus. A massa de ar frio continental também tem muito mais potencial para provocar geada em determinadas áreas aqui do sudeste. Então, para os próximos dias, teremos frio moderado a forte, temperaturas em torno dos 9, 10 graus logo pela manhã, durante a madrugada. O frio começa a diminuir só na quarta-feira, quando o ar polar intenso vai para o oceano, que vai permitir uma rápida elevação da temperatura durante à tarde, mas é claro que até então eu vou seguindo atualizando vocês, porque até quarta-feira bastante frio aqui na região, com mínimas bem baixas, bem abaixo do que a gente tinha vivido aí na outra semana. Haja pique, ó, amanhã teremos mínima de 9 graus, máxima de 23, na quarta-feira mínima de 11 graus e máxima de 25 graus. A Defesa Civil do Estado de São Paulo, ela lembra que essa não é a primeira frente fria do ano. Semana passada tivemos uma frente fria pelo estado de São Paulo, mas podemos considerar que essa é a primeira massa de ar polar mais forte a atuar no estado esse ano. Por isso, a Defesa Civil está classificando como esse período de temperaturas mais baixas. Inclusive, olha só, saiu agora aqui, Nath Luquezzi, uma lista das temperaturas mais baixas registradas no estado de São Paulo. Campinas está gelada, obviamente, mínima de 9, mas temos municípios que estão nos acompanhando neste momento que tiveram registros ainda mais baixos. Por exemplo, nossa senhora, deixa eu compartilhar com você aqui para a gente fazer... A gente estava vivendo um bloqueio atmosférico, então sim, tivemos algumas frentes frias, tivemos algumas quedas, principalmente nas manhãs, nas madrugadas, mas nada como essa massa de ar frio polar que entra pelo continente e perdura por mais tempo. Então, por isso que a Defesa Civil tem classificado esse momento como um momento crítico e de maior atenção, até porque começou no sábado para domingo, tivemos chuvas e assim fomos seguindo até hoje e vamos até quarta-feira. É claro que as temperaturas vão aumentando gradativamente, mas por enquanto até terça-feira aí, mínimas e máximas bem baixas. Bom, deixa eu dar uma selecionada então aqui nas cidades de temperaturas mais baixas. A mais baixa do estado de São Paulo foi Tapiraí, 3,2 graus de mínima. Apiaí, 3,5 graus. E acho que o problema é o I no final, porque Jundiaí, 6,1 de temperatura mínima. Tava bem gelado mesmo. Aqui da região também, além de Jundiaí, deixa eu ver outras cidades aqui com termômetro. Só falta Jacareí, né? Me lembra aqui o Alan Zanelli. Vamos ver se Jacareí tá na... Tatuí tá? Ei, Tatuí. 7,4 graus. Itaí, 7,4. Não é possível. 7,4 graus. Mas tem também Salesópolis, 7,7 graus. Cadê aqui as cidades? Eu vi Amparo, 7 graus registrados em Amparo nesse final de semana. Acho que da região metropolitana, da grande Campinas aqui, Jundiaí tem a própria região metropolitana, acho que Amparo é a cidade mais gelada. 7 graus nessa lista da Defesa Civil é realmente a que mais impressiona com baixo termômetro. São Roque, na região de Sorocaba, também 7 graus. Salto 7,3. Então, olha, tá frio em Campinas? Tá frio em Campinas. Mas convenhamos que a gente, de certa forma, tá no lucro aqui com essas temperaturas baixíssimas. Isso sem falar no sul do país, né? Sul do país, nesse momento, com frio para cada um. A onda de frio despencando praticamente todos os estados. A semana começando com chuva forte também em algumas regiões do país, então a sensação térmica tende a baixar. Santa Catarina registrou menos 3 graus em Florianópolis. Teve geada, temperaturas negativas em 13 cidades ao todo no estado de Santa Catarina. No Morro do Cruzeiro, que fica a mais de 1.600 metros de altitude em São Joaquim, o registro foi de cincelo. Você sabe o que é um cincelo? Não sei o que é um cincelo. Cincelo é um fenômeno que é caracterizado pelo congelamento das gotas de água em suspensão. Ou seja, a chuva está caindo, ou aquele sereninho, e aí ele acaba congelando no meio do caminho. Quase neve. Para quem gosta de frio, é uma beleza. Para quem não gosta de frio, a torcida é para que passe logo essa massa de ar. 10h33, um rápido intervalo. Na volta, novas informações sobre a suspensão do comércio e produção de produtos da IP na fábrica que fica em Amparo. E
toda a repercussão que o assunto teve também nas redes sociais nas últimas horas, nos últimos dias. E eu quero a sua participação, a sua mensagem para esse e outros assuntos pelo DDD 19 971021493. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. E o Centro de Referência Especializado Assistência Social, CREAS, de Limeira, terá um novo endereço de atendimento a partir desta segunda-feira. O novo local da unidade será na rua Prefeito Marciliano, número 480, no Cidade Jardim. A função do CREAS é atender pessoas e famílias em situação de violação de direitos. Para ter acesso ao serviço, poderá ser por recomendação de redes de proteção, como o CRAS, Conselho Tutelar, Vara da Infância e Juventude, Ministério Público, Defensoria Pública, escolas e unidades de saúde. Também pode ser de forma voluntária. O atendimento é realizado de segunda a sexta-feira, das 8 às 17 horas. Os telefones para contato são 19 3444 8682 e 19 3442 7891. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Bandmude. Você informado em 1 minuto. Nossa área, a opinião dos nossos craques sobre tudo de Guarani e Ponte Preta e dos times da região. Carlos Henrique é a melhor e mais premiada equipe esportiva do interior paulista. De segunda a sexta, das 11h30 ao meio-dia. Siga e assista no nosso YouTube, Rádio Bandeirantes Campinas. Ouça no FM 85,7 e nos aplicativos de celular. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Manhã Bandeirantes. 10 horas da manhã, 36 minutos. E atenção que tem ampliação de trajeto em linha de ônibus aqui da cidade de Campinas. E essa mudança já está valendo a partir de hoje, Nath Luquez. Isso mesmo. Atenção então, você morador do Solar Campinas em Barão Geraldo, que agora a oferta do transporte público foi ampliada aí no seu bairro. O trajeto da linha 323 Vila Holândia, Terminal Barão Geraldo, será prolongado para atender agora o Solar Campinas. O novo trajeto foi determinado pela INDEC, atendendo às solicitações dos moradores da região. Vindo da rua, então, Antônio Marascal, a linha passará a circular e atender pontos de paradas nas vias Manacá da Serra, Resedá das Antilhas e Acácia Mimosa, como também Jasmim dos Poetas. Só para contextualizar que esses são pequenos bairros que ficam dentro do distrito de Barão Geraldo. Por exemplo, Vila Holândia, eu confesso que eu não conhecia. Não conheço. Então, todos os bairros citados, esses pontos de parada e essas ruas como um todo, são bairros que fazem parte do distrito de Barão Geraldo. Então essa é uma mudança que impacta principalmente quem mora e trafega dentro do próprio distrito de Barão, certo? Certo, e serão então 4 pontos de parada ao longo desse novo trajeto. A princípio não haverá alterações nos horários e intervalos que já são praticados por essa linha. É claro que a INDEC vai continuar monitorando toda a operação e promover adequações caso for necessário. A linha 323 circula com frota de 4 veículos em intervalos de 18 minutos em dias úteis ali nos horários de pico. A linha 323 é alimentadora e circula todos os dias, ligando então a Vila Holândia ao terminal Barão Geraldo. Em abril foram transportados aí mais de 700 passageiros por dia em dias úteis. 10 horas e 38 minutos. Vamos atualizar o caso que mais uma vez mobilizou o Brasil e tudo vira política nesse país, ainda mais em ano eleitoral. Eu estou falando da suspensão da venda e dos produtos que são fabricados na sede de amparo da IP. Detergentes, lava-roupas que, segundo a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, precisavam da venda suspensa pelo risco de contaminação com microbactérias.
Vamos primeiro às informações técnicas, vamos primeiro à reportagem da Roberta Scherer, que inclusive conversou com o Marcelo Otsuka, que é um médico infectologista, e a Roberta fala a respeito da busca de clientes que não estão conseguindo entrar em contato com os canais oficiais da IP, seja pelo e-mail, muita gente mandando e-mail para a IP dizendo que tem um produto do lote final 1, e esse e-mail está voltando porque a caixa de mensagens da IP está lotada, e que o 0800, que funciona num horário de segunda a sexta e menor até do que o horário comercial, ele até te dá um caminho caso você queira falar com a equipe. Você só não consegue chegar até um ser humano. É robô te jogando para robô até que a ligação caia. E a Roberta Scherer foi atrás das respostas e do posicionamento da empresa nesse momento, gostem ou não, de uma crise que pode ter consequências nos próximos dias. Dias depois da suspensão de venda de parte dos produtos da IP, são muitas as dúvidas dos consumidores ainda. Não ficou claro. Porque eu não sei o que fazer, né? Porque se eu jogar no lixo comum, eu acho que também é prejudicial. Eu não imaginava um risco nesse sentido, né? A empresa prometeu atender seus clientes por telefone, mas o atendimento, que só opera de segunda a sexta, deixou muita gente sem resposta. Hoje, uma gravação automática parecia que iria dar instruções mais claras. Para informações sobre o comunicado da Anvisa, técnico... Mas logo a comunicação caiu. 521. A Anvisa determinou na quinta-feira o recolhimento de 4 desinfetantes, 12 lava-roupas e 7 lava-louças com lote final 1. A decisão foi tomada depois de uma inspeção na fábrica de Amparo, no interior de São Paulo. A determinação parou as linhas de produção do local também. Um dos principais centros operacionais da marca, a fábrica conta com 4.300 funcionários. A empresa, que é brasileira, ocupa hoje o posto de marca de produtos de limpeza mais utilizada do Brasil. A IP reagiu e entrou com um recurso. Ontem ficou definido que, enquanto a diretoria analisa a situação, a primeira decisão que determinava o recolhimento e a parada das atividades está suspensa. Mas a Anvisa ainda recomenda que os consumidores não usem os produtos indicados por segurança. Em nota, a IP diz que mantém voluntariamente suspensa a produção de líquidos com lote final 1, apesar de ter obtido efeito suspensivo em recurso. A medida visa agilizar a conclusão de ações apontadas pela Anvisa e reforçar o compromisso da marca com a segurança do consumidor e a colaboração com as autoridades. Na inspeção que baseou a determinação recente da Anvisa, foram constatados descumprimentos em etapas críticas do processo produtivo, falhas no sistema de garantia de qualidade, indicando risco à segurança. Também foi levado em consideração um fato do ano passado, quando na mesma fábrica foi encontrada uma bactéria, a Pseudomonas. A bactéria entra no corpo por feridas, cortes, pele queimada ou uso de equipamento hospitalar contaminado. As consequências variam de otites e problemas de pele a quadros graves como pneumonia. O risco é maior para pacientes imunossuprimidos ou com doenças como diabetes e fibrose cística. Elas têm capacidade de provocar doença invasiva e doença grave em pacientes hospitalizados principalmente. Essas bactérias, pela capacidade de serem resistentes a vários antibióticos, quando elas acometem o indivíduo nesses ambientes, elas têm uma alta letalidade, uma alta capacidade de provocar morte. Essa é a declaração do Dr. Marcelo Otsuka, médico infectologista, na reportagem da Roberta Scherer. A IP emitiu uma nova nota. E qual é a nova decisão atualizada de momento por parte da fabricante que está operando aqui na cidade de Amparo, e é justamente na fábrica de Amparo que é detectado todo o problema, Nath Luquez? Essa nota então foi emitida no último sábado, dia 9 agora de maio, e a proibição de fabricar e comercializar lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetante continua mesmo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária
ter suspendido a ordem de interromper a fabricação e a venda dos produtos. A empresa afirmou ainda que a suspensão da produção ocorreu desde a quinta-feira, dia 7, e destacou que ainda que a interposição do recurso tenha resultado na suspensão dos efeitos da medida anterior, a segurança dos consumidores é a maior prioridade. Então, com esse recurso, a proibição de fabricar e comercializar os produtos teve seus efeitos automaticamente suspensos até o novo pronunciamento da agência. Porém, ainda que essa interposição tenha resultado na suspensão, a IP reforça que a segurança dos seus consumidores é e sempre será a sua maior prioridade. A IP ainda finaliza que reafirma o compromisso de 75 anos com a qualidade, a segurança e a transparência, razão pela qual continuará em diálogo constante e permanente com a Anvisa e demais autoridades, sempre baseado em critérios científicos e subsídios técnicos como uma forma de encontrar uma solução definitiva para a situação no menor tempo possível, é o que diz a nota emitida pela IP. A diretoria colegiada da Anvisa vai decidir quarta-feira, agora, dia 13, se mantém a suspensão de fabricação e comercialização de lotes de produtos da IP. A medida é resultado de uma inspeção sanitária que foi feita na fábrica em Amparo e que apontou falhas no processo produtivo. Técnicos da Anvisa identificaram irregularidades como corrosão em equipamentos e falhas no sistema de garantia da qualidade. Mas o recurso administrativo apresentado pela companhia, como a Nath destacou, suspendeu temporariamente os efeitos da interdição até a análise final da agência. Testes feitos entre dezembro de 2025 e abril desse ano detectaram a bactéria Pseudomonas aeruginosa em dezenas de amostras. O risco sanitário está restrito aos lotes com final de número 1, de lava-louças, lava-roupas, líquido e desinfetante. O Centro de Vigilância Sanitária de São Paulo orienta que consumidores não usem os itens citados na nota da Anvisa e recomenda que estabelecimentos comerciais retirem os lotes de venda. A Anvisa informou que a presença de bactérias em produtos de limpeza pode causar infecções na pele, infecção nos olhos e problemas respiratórios. O risco é maior para grupos vulneráveis, como idosos e pessoas imunossuprimidas. Então, essa é a questão técnica envolvendo a nota da Anvisa, a suspensão do lote e a resposta da IP dizendo: ok, nós achamos tudo isso um exagero, porém, não vamos fabricar enquanto não provarmos para a Anvisa que está tudo dentro das normas sanitárias do país. E aí, no final de semana, o que a gente viu, no país que já transformou chinelo havaiana em movimento político, que criou a histeria coletiva das latas de família em conserva por um desfile mequetrefe de uma escola pequena do Rio de Janeiro, agora o fenômeno da IP se tornar, com seu detergente, um instrumento político. A suspensão por parte da Anvisa dos produtos da IP começou a alimentar esse novo surto coletivo, e a gente tem que falar o nome como ele é. Um surto coletivo de bolsonaristas nas redes sociais. E da onde que vem essa história? Se você não está entendendo nada de por que compraram a briga da IP, vou tentar contextualizar para você a história completa. A Química Amparo, que é a responsável pela marca IP, ela é administrada pelos irmãos Valdir Beira Júnior, João Beira e Ricardo Beira. Eles são todos herdeiros do fundador da marca IP, Valdir Beira. Nas eleições de 2022, a família Beira, responsável pela Química Amparo, dona da marca IP, destinou como doação de campanha para Jair Bolsonaro R$1,5 milhão de reais. Então, quando surge a nota técnica da Anvisa, apoiadores do ex-presidente começaram a fazer manifestações nas redes sociais em defesa da empresa, alegando que tudo isso é uma grande perseguição política por parte do governo Lula. E aí entram personalidades. O ator Júlio Rocha foi um dos primeiros a ironizar numa postagem no Instagram. A cantora Jojo Todinho afirmou que vai continuar usando sim o lote porque eu confio mais na IP do que na Anvisa.
E aí entraram os políticos que foram na contramão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. O vice-prefeito de São Paulo, Coronel Ricardo Melo Araújo, do PL, usou as redes sociais para incentivar o uso dos produtos da IP, contra as recomendações das autoridades sanitárias. Nesse vídeo ele aparece lavando louças com detergente IP Cristal, dizendo: vamos acabar com essa sacanagem que estão fazendo com essa empresa 100% brasileira. Vamos nos supermercados, vamos comprar produtos IP. Quem tem produto IP posta no Instagram e marca a empresa. Foi o pedido feito por ele, que bateu na trave para ser candidato a senador. Mas ele segue como vice-prefeito de São Paulo, eleito na chapa de Ricardo Nunes. O senador Cleitinho, outro líder também da direita brasileira e pré-candidato ao governo de Minas Gerais, gravou um vídeo usando o produto, desafiando a Anvisa a ir na casa de cada brasileiro para fiscalizar a bucha de cada um. Ele disse: isso é importante também, viu, Anvisa? E depois ressaltou que a empresa fez doação à campanha de Bolsonaro e questiona: será que é só coincidência? E aí os órgãos de vigilância sanitária, em resposta, reforçaram o alerta que a Anvisa já tinha emitido na quinta-feira. O Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, estado governado por Tarcísio de Freitas, aliado de primeira ordem de Jair Bolsonaro, informou que o risco sanitário permanece e recomendou que os consumidores não utilizem os produtos dos lotes afetados. Segundo o Centro de Vigilância Sanitária do Estado de São Paulo, a liminar obtida pela empresa não autoriza o consumo nem a comercialização dos produtos investigados. Em nota, o órgão destacou que a avaliação técnica sobre os possíveis riscos segue válida e que recursos apresentados pela empresa ainda vão ser analisados pela Anvisa. Então veja como parece que o Brasil, uma parte, né, do Brasil, não vou generalizar, nem mesmo os eleitores do Bolsonaro, tá? Nem mesmo a direita, mas uma parte da extrema-direita perdeu o senso crítico básico. E de repente, nesse final de semana, todo mundo virou especialista em microbiologia. Eu ouvi hoje uma pessoa falando: não, mas pelo conhecimento que eu tenho, com todo respeito, o seu conhecimento é maior do que os técnicos da Agência Nacional de Vigilância Sanitária? O conhecimento do Cleitinho e da Jojo Todinho estão acima de um órgão que tem técnicos que são ali alocados não por política, mas por conhecimento de causa? Porque a liderança da Anvisa hoje, ela ainda está nas mãos de alguém que foi indicado pelo presidente Jair Bolsonaro. Qual é o interesse da Anvisa de comprar uma briga como essa? E por que criar uma histeria coletiva dessa de: meu Deus, estão querendo fechar uma empresa como a IP? Quantas e quantas vezes nós já não assistimos na televisão informes de montadoras dizendo que seria necessário um recall, porque uma determinada peça de um motor, uma determinada peça do veículo, no chassi, pode estar comprometida, então você, proprietário do veículo tal, da montadora tal, leve o seu carro até a concessionária para fazermos a troca. A própria IP teve o problema em novembro e ela não quebrou. E aí cria-se essa, quando eu falo de histeria coletiva, são políticos, candidatos a políticos fazendo vídeos e dizendo: o que vai acontecer com os trabalhadores? Ninguém pensa no desemprego. Ninguém está falando que a IP vai ser fechada. Esse lote recomenda-se que não utilize. A IP tem um canal de comunicação que precisa ser melhorado. Principalmente o detergente, que é um produto que custa R$2. Custa deixar de canto até que uma nova norma técnica diga se é ou não seguro. Custa ir até o mercado do seu bairro, comprar um detergente de uma outra marca enquanto não se tem a solução do problema. Depois a IP vai continuar sendo a IP. Vai continuar sendo uma fabricante gigantesca, com geração de emprego. Ela não vai quebrar por conta deste lote. Mas tudo parece que faz parte de uma necessidade de pertencer a um grupo.
Então o que eu mais vi no final de semana nas redes sociais foram pessoas que não fazem ideia de por que estão comprando essa briga. Mas como os meus líderes, as minhas referências, os meus grupos do WhatsApp estão fazendo isso, eu preciso também estar nessa patota. Eu preciso estar nessa bolha, eu preciso estar nesse grupo. Se está todo mundo fazendo, é a tal da trend. A trend no TikTok é a dancinha do Jamal. A trend no Instagram é pegar um áudio do papo que rola na internet e tal. A trend nos grupos bolsonaristas é lavar o cabelo, encher a mão de detergente da IP. Porque se pede o senso crítico em busca de uma narrativa que comprove a sua teoria conspiratória. Não há nenhum elemento até agora para dizer que a Anvisa fez uma proibição porque a IP é uma empresa de proprietários que financiaram a campanha do ex-presidente Bolsonaro. Porque se for passar um pente fino, meus amigos, o que tem de empresa que financia a campanha de 2, 3, 4 candidatos? Porque eles querem um pé em cada canoa. E vamos falar a verdade. Muita gente não fazia ideia de que a IP tinha um posicionamento de seus donos político até aqui. Você acha que a empresa em si, a IP, ela quer ter essa imagem de estar ligada a apenas uma parte do Brasil, que seja metade do Brasil? A IP quer vender detergente para quem vota no Bolsonaro, para quem vota no Lula, para quem vota no Ronaldo Caiado, para quem não vota, para quem odeia a política, para quem vai votar no PSTU. Ela quer vender detergente. Se a própria empresa diz, nós recorremos, mas vamos segurar a onda até tá tudo certo aqui na fábrica, não é o seu tio do WhatsApp, não é o seu primo que acha que entende de microbiologia que vai ter mais conhecimento técnico do que todos esses envolvidos. Então vamos parar um pouquinho, dar um passo para trás, voltar a ter senso crítico, porque senão você acaba sendo uma massa de manobra que, para quem está no poder, é maravilhoso. Depois dos chinelos que foram cortados, a da lata de conserva, que eu citei anteriormente, foi o desfile da Acadêmicos de Niterói, que fez uma homenagem ao presidente Lula numa escola nanica do Rio de Janeiro, que quis fazer barulho e fez porque deram barulho a partir de uma imagem que foi uma ala de uma escola de samba, em que a ala tinha o nome de Família Enlatada, porque a ideia era criticar famílias que são muito bonitas no rótulo, mas que dentro da embalagem tem um outro conteúdo. Por exemplo, um homem que se diz defensor da família tradicional e que tem um amante, filho fora do casamento, que agride a esposa. E eu juro que eu vi gente fazendo a trend da latinha, que não faz ideia de onde veio, de qual foi o desfile, do que foi falado. Gente que tem amante, filho fora do casamento e defendendo que a minha família é tradicional e nós vivemos em conserva. Então vamos segurar um pouco a onda, porque a gente está precisando nesse momento de maturidade nos meios políticos. E não de espetacularização, não desse showzinho bobo que pelo jeito vai ser o tom da campanha eleitoral de 2026. Um rápido intervalo, na volta eu quero a sua participação aqui pelo nosso WhatsApp da Rádio Bandeirantes Campinas. Você está ouvindo Manhã Bandeirantes. Oferecimento Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Sua tarde merece mais informação, leveza e estilo. De segunda a sexta, 1h30 da tarde, Nath Luquezzi comanda o Band Mulher, um programa feito para você ficar por dentro de tudo. Saúde, carreira, moda, beleza e os assuntos que fazem parte do seu dia a dia. Conteúdo atual, direto e com a sua cara. De segunda a sexta, 1h30 da tarde. O seu ponto de encontro é aqui. Band Mulher, na tela da Band.
Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. E em nota, a IP informou neste último sábado que a proibição de fabricar e comercializar lava-louças concentrado, lava-roupas líquido e desinfetantes continua mesmo após a Agência Nacional de Vigilância Sanitária, Anvisa, ter suspendido a ordem de interromper a fabricação e a venda dos produtos. A empresa afirmou que a suspensão da produção ocorreu desde a última quinta-feira e destacou que, ainda que a interposição do recurso tenha resultado na suspensão dos efeitos da medida anterior, a segurança dos consumidores é a maior prioridade. Na internet, em bandmulti.com.br, você tem a nota na íntegra. Quer saber mais? Acesse. Você ouviu Minuto Bandimulti. Você informado em 1 minuto. Consumidor. Muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Manhã Bandeirantes. 10h59. Nath Luquezzi, o Hospital Mário Gatti virou notícia nacional por 2 motivos nos últimos dias. O primeiro deles por um flagrante de uma falta de higiene sem tamanho, Natália. Pois é, uma mulher, funcionária da Rede Mário Gatti aqui em Campinas, foi demitida depois de ter sido flagrada passando geleia no pão dos pacientes com os dedos. O caso ocorreu no dia 1º de maio, a servidora foi desligada logo na segunda-feira, no dia 4 de maio. Em nota, o hospital informou que abriu um processo de penalidade contra a empresa, que no caso é terceirizada, e que depois da ocorrência foi realizado um treinamento para reorientar os profissionais. Em nota, a Rede Mário Gatti destaca que as práticas filmadas não condizem com as normas de higiene amplamente divulgadas para as equipes. Todo o processo de compra, armazenamento, preparação e distribuição é monitorado de acordo com protocolos que garantem a qualidade e segurança dos alimentos que chegam até os usuários. A fiscalização quanto às práticas de higiene na cozinha, além, claro, da qualidade nutricional, é estruturada em 2 frentes principais de atuação profissional. A primeira, nutricionista de produção, que atua diretamente na cozinha, sendo responsável por planejar o cardápio, gerenciar a aquisição dos itens, monitorar o recebimento e armazenamento dos insumos, além de acompanhar todo o processo de preparação e distribuição dos alimentos. A segunda frente é o nutricionista clínico, que trabalha ali à beira do leito, nas enfermarias e ambulatórios. Ele fiscaliza os serviços de copeiragem e a distribuição das refeições nas alas de internação, garantindo que o que foi planejado chegue corretamente ao paciente de acordo com a prescrição médica. Quem quiser conferir o vídeo pode entrar no nosso site bandmulti.com.br. Outro caso, mas esse no Hospital Infantil Mário Gatinho, que fica ali bem ao lado do Hospital Mário Gatti, foi a prisão de uma funcionária que cometeu um ato de injúria racial. A pena no Brasil para injúria racial hoje ela é equivalente ao crime de racismo e depois eu vou explicar quais são as mudanças de acordo com a lei. Mas o Guilherme Selegato está conosco para explicar a investigação aberta a partir dessa denúncia, as consequências tanto na esfera judicial quanto também na esfera trabalhista e, afinal de contas, qual foi o ato de racismo, de injúria racial cometido por essa mulher, Guilherme Selegato? Pois é, Heitor, chega a ser até inacreditável, né? Em pleno 2026 a gente tem que lidar com esse tipo de situação ainda e infelizmente aconteceu de novo, né? Não é a primeira vez que a gente traz esse tipo de caso por aqui, envolvendo aí injúria racial e desta vez toda a situação aconteceu aqui no Mário Gatinho, em Campinas, o hospital pediátrico aqui da cidade, tá? De acordo com as informações, uma das funcionárias que seria enfermeira acabou presa então por cometer este crime. A mulher teria ofendido a companheira, ali, a parceira de trabalho, durante o expediente, com expressões que chegam a ser até difíceis de reproduzi-las, né, Heitor? Mas ela usou as seguintes palavras, né, de ofensas contra a colega: negra, encardida e fedorenta. De acordo com a Rede Mário Gatti, logo após o ocorrido, foi decidido pelo afastamento da servidora. Também será aberto um processo ético e disciplinar.
Então foram os próprios funcionários aqui do hospital que acionaram, né, a guarda municipal para atender essa ocorrência, e a mulher foi presa em flagrante. Conforme apurado pela Polícia Civil, esse processo também aqui, aberto pelo Mário Gatti, poderá envolver aí a exoneração dessa servidora. Já a vítima, ela receberá todo o atendimento necessário pela rede de acolhimento especializado nesses tipos de caso. Em nota, a Prefeitura de Campinas disse que repudia e não compactua com qualquer tipo de ato de discriminação e destacou políticas públicas para ações antirracistas que possuem, né, aqui na cidade de Campinas. Heitor, de onde veio a denúncia? A denúncia partiu de uma outra funcionária aqui do Hospital Mário Gatinho. Quando chegaram aqui no local, a Guarda Municipal foi informada de que uma mulher de 56 anos teria ofendido a colega de trabalho de 27 anos que trabalha então ali na área de enfermagem. De acordo com o boletim de ocorrência, elas teriam ido a um determinado ponto dentro aqui do hospital e de repente toda essa discussão começou, Heitor. Elas não souberam ali, né, expressar bem por que começou toda essa discussão, mas fato é que durante toda essa situação a mulher começou a desferir esses xingamentos para a colega de trabalho, né? Então, usando ali essas palavras negra, encardida e fedorenta. Aos agentes que atenderam a essa ocorrência, a denunciante confirmou as ofensas e a mulher, né, que cometeu ali este crime, ela assumiu a responsabilidade dela e disse que de fato desferiu ali, né, essas palavras de extrema ofensa para a colega de trabalho. As duas servidoras foram levadas para o 1º Distrito Policial daqui de Campinas, onde este caso segue em investigação e foi registrado como injúria racial. A Polícia Civil informou que agora irá investigar, né, vai apurar as circunstâncias deste crime. Heitor, eu volto com você. Muito obrigado, Guilherme Selegato. Bom, até pouquíssimo tempo atrás, os crimes de injúria racial e racismo eram com penas diferentes. A mudança veio em 2023. A injúria racial é a ofensa à honra de alguém. O racismo é a ofensa à coletividade. Então, o racismo é uma conduta, por exemplo, de você não pode ter este emprego porque você é preto. A injúria racial é você ofender aquela pessoa pela cor da pele dela. Parece a mesma coisa, certo? Mas até pouco tempo atrás as penas eram diferentes. Então veja, 2023, a mudança da lei equipara, seja a ofensa à honra individual, seja a ofensa à coletividade, a crimes imprescritíveis e sujeitos a pena de 2 a 5 anos de cadeia. A injúria racial foi inserida dentro da lei de racismo. Com isso, ambos os crimes agora são daqueles que não cabe fiança e são imprescritíveis. Podem ser julgados a qualquer momento. São apurados mediante ação penal pública incondicionada. O que isso significa? Que o Ministério Público pode processar o ofensor independente da vontade da vítima. Tendo provas, tendo elementos suficientes para isso, mesmo que a vítima não queira representar contra o autor do crime, isso sim pode ter andamento na justiça. 11h06. Vamos trazer a participação do nosso ouvinte aqui neste bloco do nosso Manhã Bandeirantes. 19 é o DDD 971021493. Mensagem de áudio para a gente abrir esse nosso giro da participação. Bom dia. Bom dia. Eu não vi nenhum bolsonarista querer colocar dinheiro novamente aí em algum banco ligado ao Master. O Master deu 3 milhões pro Bolsonaro, né? Na campanha também. Acho que eles deviam depositar nas fintechs aí que são ligadas ao Master, que vão ser tudo excluídas depois. Esses caras tá de brincadeira, gente, né? Estamos falando de saúde pública, entendeu? Esse idiota fala essas coisas, mas eu quero ver se der uma micose na mão da mãe dele, com 70 anos, ou no pai, com 70 anos, no filho, criança, dá um problema se ele vai ficar com a mesma opinião. Cara, eu vou dizer uma coisa pra você.
Tem pessoas que, infelizmente, não estão ultimamente utilizando o cérebro, gente. Não tem gente tão burra assim, não é possível. Eu me limito ao seguinte, eu não acredito que tem gente tão burra ao ponto de cair na conversa desses políticos, cara. É política, né? Política, pura política. Hoje no Brasil o cara não apresenta proposta, ele apresenta opinião e leva o gado junto com ele no chicote e no berrante. Muito obrigado aí pela participação aí. Deus abençoe a semana de vocês. Mensagem do Adilson Souza, nosso ouvinte. Eu acredito que tem a ver com o sentimento de pertencimento também. Para você se sentir pertencente àquele grupo. Se todo mundo está fazendo, você vai e faz também. Porque você confia que existe alguém que está liderando, em quem você pode confiar. Mas esse alguém é especialista em microbiologia? A Jojo Todinho é uma grande conhecedora das normas técnicas da Anvisa? O senador Cleitinho, ele visitou a fábrica da IP em Amparo para dizer que não, pode consumir tranquilamente o produto. O vice-prefeito de São Paulo, ele tem alguma formação química, ele tem algum conhecimento de dentro da polícia militar de como é produzido um detergente? Então, essa ausência de senso crítico é o que me assusta. Porque as pessoas simplesmente elas compram a narrativa e vão embora. E aí, para chamar mais atenção, um joga o detergente no cabelo, o outro bebe detergente. Chega num nível de insanidade absurda. Eu tenho para mim que daqui uns 15, 20 anos a gente vai olhar tudo que está acontecendo agora e pensar, gente, como é que a gente chegou a isso? As pessoas foram ao mercado mesmo comprar um detergente que a Agência Nacional de Vigilância Sanitária falou que era melhor suspender. As pessoas foram até o mercado comprar chinelo havaiana porque a propaganda, elas entenderam que tinha uma mensagem subliminar de política de fim de ano que, ao invés de entrar com o pé direito, entra com os dois pés em 2026. E aí ela gasta o dinheiro próprio para comprar um produto que é caro, que você não paga menos de R$25 numa havaiana meia boca hoje em dia, para cortar na tesoura, para fazer um vídeo, para mostrar para a rede de amigos dela que aquilo que ela tá defendendo é o mesmo que a galera tá defendendo. Então, essa necessidade de pertencer ao grupo é que eu acho que mexe com a cabeça das pessoas. Então, como era antes da internet ser desse jeito que a gente conhece hoje? Existia também essa sensação de pertencimento? Como é que as pessoas chegavam a mostrar isso de alguma maneira? Bom, a televisão, as revistas, os meios de comunicação, eles acabavam sendo mais influentes do que hoje são. Fato. Hoje as pessoas são mais influenciadas pelo grupo dela no WhatsApp e no Telegram do que por qualquer veículo de comunicação. Ser muito influente também fez com que veículos de comunicação cometessem abusos, tá? Isso não dá para ignorar e tapar o sol com a peneira de que veículos de comunicação também foram usados como ferramenta para manipulação por várias e várias vezes. Porém, quando você pega um veículo sério de comunicação, ele tem a pluralidade de opinião. Então as pessoas ouvem um posicionamento A, um posicionamento B, um posicionamento C, a informação está acima da opinião e aí cabe a cada um ter o seu próprio senso crítico. Hoje, como as pessoas elas recebem apenas a informação como ela quer, do jeito que ela quer, mais importante do que você ter um senso crítico é você não ser excluído da tua bolha. É você não ser tirado de canto. Isso começou lá atrás com o Orkut, com as suas comunidades, que era uma coisa um pouco mais de brincadeira, folclórica, para quem estava inserido naquilo como usuário. Mas para quem está por trás da plataforma, opa, isso aqui é um caminho bom, hein? Porque você vai fechando cada vez mais em microbolhas e a pessoa ela só vai consumir aquilo que este grupo quer que você consuma. Por trás de um grupo de WhatsApp de política, sempre tem alguém com interesse. Candidato, assessor de candidato, político já eleito. E ao invés da pessoa dar um passo atrás e aquela, opa, não, calma que tudo tem limite, não. Ela só abraça. Se está todo mundo fazendo, eu também tenho que fazer. Antigamente se chamava de Maria vai com as outras. Às 11 horas e mais 12 minutos, 19 é o DDD, 971021493. Mensagem de áudio e o nosso ouvinte participa aqui também do Manhã Bandeirantes. Bom dia, Heitor. Bom dia. Nath. Bom dia. Heitor, mais uma pessoa com moto
morta, praticamente da mesma forma que aquela criança com o pai lá, um caminhão, foi ultrapassar o caminhão não deu passagem e atropelou, entendeu? Isso aí acontece muito, você vê da mesma forma o capitão, uma pessoa que deve ter muita experiência com moto, hein? Mas acontece o seguinte, eu já tive moto há 30 anos atrás, lógico. Quase morri 2 vezes. A moto foi roubada, eu nem liguei. Falei, graças a Deus que foi. Nem fui atrás. Nunca mais quis saber de moto na vida. Eu não morri por Deus mesmo. Agora imagina hoje. Heitor, tem muita gente, muitos motoristas de carro, caminhão, que detesta motoqueiro. Não gosta. Joga o caminhão em cima mesmo. E como o trânsito é enorme, não tem como. E olhem, infelizmente vai acontecer muito mais, né? Olha, tem que dar um jeito urgente nas pistas, fazer uma pista exclusiva, mas não com faixa. Teria que ser com muros de proteção, só para andar moto. Sei que ia ficar muito caro, mas isso seria a solução. Valeu, Heitor. Muito obrigado ao Marco Bedin, direto da cidade de Hortolândia. Para a gente fechar esse bloco, a mensagem que chega do Adriano Vermelho, ele escreve sobre feminicídio. A pior decisão é obtida só pela paixão. Deve ser levada em conta todas as análises comportamentais de reação a contestações, dificuldades de ouvir um não, observação de como trata os familiares e as demais pessoas e, entre outras questões, uma que carrega ainda mais red flags, as bandeiras vermelhas. É a mulher achar que ela conseguirá, de modo mágico, mudar o comportamento da pessoa. Não se iludam. Quase ninguém muda, escreve o Adriano. Se escondem atrás de um personagem até se sentirem no controle suficiente para se mostrar de verdade. Aí pode ser tarde demais. No mundo ideal, o dizer não e as medidas restritivas deveriam ser o ponto final. Mas, na vida real, definitivamente não é assim. Por isso, a menor demonstração de descontrole, violência ou mesmo histórico violento, abandone sem olhar para trás. Não dê chances, não acredite e não perdoe, não confie. Sua vida literalmente depende disso. Exagero, ele pergunta? É só acompanhar os números. Ele se refere ao caso que 13h estará também na tela da Band, o guarda municipal de Campinas que matou a esposa no dia do casamento por um ataque de ciúmes, crime que aconteceu na frente dos 3 filhos que ela tem de um relacionamento anterior. 3 crianças, a mais nova 8 anos, as outras 2 crianças adolescentes, mas que nunca vão esquecer dessa cena e que, segundo relatos da própria mãe, ela já vinha alertando que o companheiro tinha um quê de violento e era um guarda municipal. Então a Corregedoria da Guarda Municipal tem obrigação, nesse caso, de puxar os históricos de ocorrências desse homem também, para ver se tem algum tipo de abuso que possa ter sido cometido por alguém que claramente não tem condições de conviver em sociedade. Porque para ele matar a esposa na frente dos familiares, dos padrinhos, da família dele, das crianças, numa festa de casamento, que deveria ser o dia mais feliz da vida dessa mulher, é porque o comportamento dele como GCM talvez precise também ter uma análise melhor. E puxar se houve algum tipo de denúncia que a Guarda Municipal, por algum motivo, não deu andamento na investigação. Porque quem tem esse comportamento nesse ambiente, fardado, com arma na mão, como autoridade, a chance de ter cometido abusos é gigantesca. 11h16, um último intervalo e na volta, a agenda dos pré-candidatos à presidência da República neste final de semana pelo Brasil. Manhã Bandeirantes. Consumidor, muitas vezes, a qualidade do combustível que você coloca no tanque do seu veículo pode ser tão diferente quanto o preço que você paga por ele. Por isso, procure abastecer em postos de sua confiança e exija sempre o cupom fiscal. É seu direito e a sua garantia. Recap.
Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. E policiais civis de Araçoiaba da Serra, em São Paulo, com apoio de guardas municipais, prenderam um falso psicólogo de 44 anos na sexta-feira, durante a ação para apurar a denúncia de exercício ilegal da profissão em uma clínica de recuperação para dependentes químicos. De acordo com os policiais, ao chegarem no local e pedirem para conversar com o psicólogo responsável, o suspeito se apresentou e exibiu uma carteira funcional. Após consulta aos dados que constava no documento, os policiais descobriram que era uma credencial falsa, elaborada com informações de uma psicóloga falecida. Os policiais contam que o suspeito confessou ter confeccionado o documento e inserido os dados fraudulentos. A conduta configura os crimes de falsidade ideológica e uso de documento falso, previsto nos artigos 299 e 304 do Código Penal, respectivamente. O suspeito ficou à disposição da Justiça. Para saber mais, acesse bandmulti.com.br. Você ouviu Minuto Band Multi. Você informado em 1 minuto. Primeira marcha, 30 km por hora. Segunda, 50 km. Terceira, 80 por hora. Quarta marcha. Quinta marcha, 110, 120, 130, 150, 160, 170. Ir além do limite é burrice. Respeite a vida. Grupo Bandeirantes de Comunicação. Se você é um verdadeiro apaixonado por futebol e não quer perder nenhum lance do seu time do coração, então prepare-se para as melhores análises e entrevistas exclusivas. É hora de entrar em campo com os donos da bola, com Carlos Batista, que reúne as últimas notícias e lances dos times do interior paulista. Cobre os principais campeonatos regionais, seja no campo ou nas quadras. De segunda a sexta, a partir do meio-dia, na tela da Band+. Manhã Bandeirantes. Onze horas da manhã e mais 20 minutos, 11h20. Informação agora para quem está em busca de uma oportunidade em uma universidade. O FIES, que é um financiamento estudantil, Fundo de Financiamento Estudantil, tem uma data a se atentar. E ela começa hoje. Que data é essa, Nath Luquez? No caso, os estudantes aí que foram pré-selecionados na oferta de vagas remanescentes do FIES, do primeiro semestre agora de 2026, já podem confirmar as informações dadas no momento da inscrição. O prazo para essa validação termina hoje, segunda-feira, dia 11 de maio. Então, bastante atenção. Confirmação das informações deve ser feita junto à Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento da instituição privada de ensino superior onde o candidato foi pré-selecionado. Quem define se a comprovação vai ser presencial ou virtual é a própria instituição. Depois da comprovação com a faculdade, aí sim ocorre a validação com a instituição financeira, que vai ser a responsável aí pelo financiamento. Às 11h21, as eleições 2026 ganham destaque na programação da Bandeirantes Campinas. Lembrando que primeiro debate, historicamente, é sempre no Grupo Bandeirantes e não será diferente neste ano de 2026. A nossa reportagem com o Gabriel Felipe acompanhou a agenda de alguns dos pré-candidatos à presidência da República e a gente conta para você como é que cada um está trabalhando e a gente vai sentindo o termômetro da campanha que já está batendo a porta. O PL escolheu Santa Catarina para lançar oficialmente a pré-candidatura do senador Flávio Bolsonaro à presidência. O evento reuniu milhares de pessoas numa casa de shows em Florianópolis. Em clima de Copa, o telão exibia uma espécie de álbum de figurinhas com os pré-candidatos do partido. É uma questão de tempo para a gente retomar esse país, para a gente oferecer de novo o caminho da prosperidade para todos nós brasileiros. Antes do evento aqui em Florianópolis, Flávio Bolsonaro voltou a falar sobre a operação da Polícia Federal contra o presidente nacional do Progressistas, o senador Ciro Nogueira. Ciro foi ministro da Casa Civil do ex-presidente Bolsonaro e chegou a ser citado pelo presidente do PL para assumir a vaga de vice de Flávio.
A investigação da PF aponta que o senador recebia mesadas de até R$500 mil do banqueiro Daniel Vorcaro em troca de favores políticos. Ele é acusado de crimes graves, né, que estão sendo apurados. O que eu tenho dito é que ele tem a sorte, pelo menos, de, na relatoria do seu processo no Supremo, ser o ministro André Mendonça, que é um cara sério, que aplica a lei, que não vai perseguir ninguém. Flávio Bolsonaro chegou ontem à capital catarinense. Ele foi a um cinema assistir à pré-estreia de um documentário sobre a vida do pai, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Já o presidente Lula participou de um evento para anunciar investimentos no setor de energia. Ele voltou a comemorar o encontro com Donald Trump na Casa Branca. O governo conseguiu 30 dias de prazo para negociar uma solução para o tarifaço americano. Eu ainda disse para o presidente Trump, nós somos 2 homens de 80 anos de idade. E 2 homens de 80 anos de idade não brinquem serviço. E é dessa forma que a gente vai ganhando, sabe, a respeitabilidade. Ninguém respeita quem não se respeita. Ninguém respeita lambibotas. Romeu Zema foi ao Rio de Janeiro, onde o Partido Novo lançou André Marinho como pré-candidato ao governo do estado. O pré-candidato à presidência retomou o discurso de combate à criminalidade e citou a prisão de segurança máxima em El Salvador como um exemplo. Ronaldo Caiado esteve num evento no interior de Goiás. O pré-candidato do PSD também falou sobre segurança pública e defendeu endurecer o combate ao feminicídio. E hoje um levantamento do Instituto Paraná Pesquisas foi divulgado com as intenções de voto para o governo do estado do Paraná. E o senador Sérgio Moro, ex-juiz da Lava Jato, ele que é filiado ao PL, lidera todos os cenários de primeiro turno para a disputa do governo paranaense. Lembrando que o atual governador Ratinho Júnior não pode ser candidato à reeleição, ele já vem de 2 mandatos, de 2 vitórias nas urnas. Num primeiro cenário de pesquisa estimulada, Sérgio Moro aparece com 42,6% das intenções de voto. Requião Filho, do PDT, é o segundo colocado com 19,7%. Tecnicamente empatado com Rafael Greca, do MDB, 16,3%. Na sequência aparecem Sandro Alex, do PSD, com 8,6%, Luiz França, do PSB, apenas 0,8%, e Tony Garcia, do DC, que é a Democracia Cristã, 0,8%. Nesse primeiro cenário estimulado, a resposta não sabe ou não opinou teve 5,4%. E 5,9% dos eleitores disseram que não querem votar em nenhum dos candidatos, branco ou nulo. Segundo cenário estimulado, Nath Luquez. Sérgio Moro, então, segue liderando com 49,2%. Logo em seguida vem Requião Filho, do PDT, com 23,7%. Seguido de Sandro Alex, do PSD, com 11%. Tony Garcia segue com 1,3%. E Luiz França, do PSB, com 1%. Não sabe ou não opinou, 6,1%. Nenhum, branco ou nulo, 7,7%. Requião Filho, o nome não deixa enganar, é o nome, e olha que ele nem tem Requião no nome, hein? É o nome de Matheus Tadeu de Melo e Silva, conhecido no meio político como Requião Filho, que atualmente é deputado estadual do Paraná, filho de Roberto Requião de Melo e Silva, que por 3 mandatos foi governador do estado do Paraná, senador em 2 ocasiões, ele que já foi prefeito de Curitiba nos anos 80, então um dos políticos mais conhecidos do estado do Paraná, mas que agora aposta em Requião Filho, que usa esse nome, assim como o Ratinho Júnior também não chama Ratinho, mas aproveitando, claro, a força política do pai, é o nome de Maurício Tadeu de Melo e Silva. Mas o cenário muito bem desenhado até aqui é de uma vitória de Sérgio Moro, ao que tudo indica, no primeiro turno. E mesmo o Requião Filho, sendo um político jovem, ele tem 46 anos, a rejeição a ele é maior do que a de Sérgio Moro. Ele tem 33,7% nessa mesma pesquisa do Instituto Paraná Pesquisas de rejeição, e Sérgio Moro do PL tem 25,1%. Então uma grande chance de Sérgio Moro ser eleito já no primeiro turno governador do estado do Paraná. 11h27, Nath Luquez, 1h30 da tarde tem o Band Mulher. Você ouviu a nova chamada aqui na Bandeirantes Campinas, a Nath Luquez espera você na tela da Band. E hoje, quais são as atrações de quem está no rádio e vai ligar na tela da TV?
Boa, a gente vai falar um pouquinho sobre transição de carreira. Qual é a hora de fazer? Será que realmente você quer transicionar de carreira? A gente vai conversar com uma empresária que fez isso recentemente e tem tido bastante sucesso. E vamos começar essa segunda-feira com música. Vamos receber Vitor e Franco, uma dupla aqui da região que está ganhando o país com músicas incríveis. Sertanejo, modão dos bons. Às 1h30 da tarde eu espero você. E claro, eu vou atualizar de todos os babados do mundo dos famosos. 1h30 da tarde te espero na tela da Band. E amanhã nós estamos de volta a partir das 10 horas da manhã. Logo depois do Jornal Gente, aqui na programação da Bandeirantes Campinas, que tem os trabalhos técnicos do Alan Zanelato na mesa de som e na central técnica, com a coordenação técnica do Gil Kleber. Vem aí o Nossa Área com o Carlos Henrique, com o timaço de Carlos Batista. Um grande abraço para você e continue na RB. Manhã Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Você está na Rádio Bandeirantes. No seu rádio, no aplicativo Band Play e também no YouTube. Bandeirantes. Sente o peso. RB Bandeirantes, uma rádio que tem história. Os principais profissionais da comunicação no Brasil estiveram e estão à frente desse potente microfone. Temos lastro e continuamos avançando, abrindo espaço para as novas gerações, revelando talentos. Entre o jornalismo analítico, investigativo, de opinião, de prestação de serviço, ficamos com tudo. Equilíbrio e precisão ao reportar os fatos. Cobertura esportiva balanceada entre o de boa e o debate. Cobertura jornalística que só pende para um lado, o seu. Sente o peso. No comparativo, a Bandeirantes desequilibra. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Vem pra bola, uma paulada. Palma. É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Band Play e no YouTube. Onde e do jeito que você quiser. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. Quando você sintoniza Bandeirantes. Quando ouve pela internet no seu computador. Quando seleciona Bandeirantes no aplicativo. É fato e certo que você encontra informação a todo momento. Para você saber. Para analisar e formar a sua própria ideia sobre os fatos. É fato e certo. Bandeirantes. A melhor cobertura do futebol. Reportagem sempre presente. A melhor transmissão. Análise e comentários super embasados. E narrações vibrantes como esta. Dominou seu goleiro, vai marcar, bateu, defesa! É o Futebol Bandeirantes, que você ouve no FM, também no aplicativo Band Play e no YouTube.